O Flamengo se prepara para mais um compromisso importante no Campeonato Brasileiro. E a grande novidade para a partida desta segunda-feira, às 21 horas no Maracanã contra o Vitória, é a presença do lateral esquerdo Matias Vinha entre os relacionados. O uruguaio, que vinha de uma contusão muito séria, está recuperado e volta a ficar à disposição de Filipe Luís, reforçando ainda mais um elenco já considerado um dos mais fortes do país. Todo mundo sabe que o Mengão tem um plantel extremamente qualificado. Em praticamente todas as posições existem jogadores de alto nível e isso causa respeito em qualquer adversário que enfrenta o rubro-negro. O próprio Filipe Luís já deixou claro em várias entrevistas que tem nas mãos um grupo de muita qualidade e que dificilmente algum treinador poderia reclamar de tantas opções, ainda mais contando com toda a estrutura que o clube oferece. A partida contra o Vitória tem um peso enorme. Conquistar os 3 pontos no Maracanã é fundamental para que o Flamengo siga firme na liderança do Brasileirão e mantenha a distância para os rivais. Por isso, contar novamente com Vinha é uma ótima notícia. O jogador não esteve sequer no banco na rodada anterior contra o Internacional, o que levantou algumas dúvidas entre os torcedores. Mas agora fica claro, ele está dentro dos planos de Filipe Luís e não há qualquer cenário em que seja liberado para o mercado da bola. O dirigente José Botto também já conversou com o uruguaio e demonstrou total confiança em seu futebol. Vinha, por sua vez, está feliz no Flamengo, compreende as decisões da comissão técnica e segue motivado. Vale lembrar que a grave lesão, sofrida pouco depois de sua chegada, acabou atrapalhando bastante sua trajetória no clube. Mas agora, o lateral tem tudo para recuperar espaço e conquistar uma sequência de jogos. A nação rubro-negra gosta muito do estilo de jogo de Vinha, principalmente pela entrega e intensidade que ele coloca em campo. A expectativa é que, livre dos problemas físicos, ele consiga mostrar seu melhor e se consolidar como uma peça importante no time. Para a lateral esquerda, além dele, o elenco ainda conta com Ayrton Lucas e Alex Sandro, garantindo alternativas de peso para Filipe Luís montar sua equipe. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo recentemente movimentou bastante o mercado da bola ao confirmar a contratação do meia colombiano Jorge Carrascal. O valor desembolsado impressiona, foram cerca de 12 milhões de euros, algo próximo de 77 milhões e 500 mil reais na cotação da época. Essa quantia chama a atenção não apenas pelo tamanho do investimento, mas também porque é superior ao valor que o Palmeiras pretende gastar para repatriar Andréas Pereira. Esse detalhe reforça ainda mais a rivalidade acirrada entre os dois clubes que vêm dominando o cenário nacional nos últimos anos, tanto dentro de campo quanto fora dele, nas disputas por grandes reforços. No caso do Palmeiras, a informação revelada pelo jornalista André Hernan no último domingo, dia 24, indica que o clube paulista está em negociações avançadas para trazer Andréas Pereira de volta ao Brasil. O valor da transação gira em torno de 10 milhões de euros, o que corresponde a aproximadamente 63 milhões de reais. Isso representa uma diferença significativa de 14 milhões e 500 mil reais a menos do que o Flamengo gastou com Carrascal. Esse contraste imediato entre os números faz crescer a discussão sobre quem, de fato, fez o melhor negócio nesta janela de transferências. O torcedor rubro-negro viu a chegada de Carrascal com bastante expectativa. O colombiano, que se destacou no River Plate e teve passagens pelo futebol europeu, chegou ao Ninho do Urubu, cercado de status e esperança de que pudesse agregar qualidade ao meio-campo do Flamengo. No entanto, mesmo com talento e técnica evidentes, seus números ao longo da carreira ainda não sustentam de maneira sólida um investimento tão alto. Isso gera debates intensos entre torcedores e especialistas que questionam se o clube carioca realmente fez a melhor escolha ao desembolsar tanto dinheiro por um atleta que até aqui ainda não se consolidou como protagonista nas equipes por onde passou.
Já Andréas Pereira chega ao Palmeiras com um cenário diferente. Aos 29 anos, o jogador tem mais experiência e uma carreira mais consolidada. Com passagens pela Premier League, onde defendeu o Fulham e chegou a ser considerado um dos melhores jogadores do time, em algumas temporadas, Andréas também acumula convocações para a seleção brasileira. No Brasil, sua passagem mais marcante foi justamente pelo Flamengo, onde conquistou títulos importantes como a Copa do Brasil e a Copa Libertadores de 2022. Mesmo assim, sua trajetória pelo clube rubro-negro também ficou marcada pelo erro na final da Libertadores de 2021 contra o próprio Palmeiras. Esse histórico faz com que Andréas seja visto de outra forma pelos torcedores e pela crítica especializada. Ele chega ao Palmeiras não como uma aposta de futuro, mas como alguém já pronto para assumir responsabilidade dentro de campo. É justamente esse aspecto que fortalece o discurso de que o Palmeiras conseguiu um bom custo-benefício nessa negociação, gastando menos do que o Flamengo e trazendo um jogador que já conhece o cenário do futebol nacional e tem bagagem suficiente para assumir papel de destaque imediato. Quando se coloca lado a lado os dois negócios, o contraste fica evidente. De um lado, o Flamengo aposta alto em um atleta que tem potencial, mas ainda precisa se provar de forma consistente em um grande centro. De outro, o Palmeiras investe em um jogador testado com rodagem internacional que já viveu os desafios do futebol brasileiro e que chega em um momento mais maduro da carreira. A comparação naturalmente acende debates entre torcedores, jornalistas e até mesmo dirigentes que sabem que os reflexos dessas decisões podem influenciar diretamente no rendimento das equipes ao longo da temporada. Outro ponto que não pode ser ignorado é o peso dessa rivalidade. Flamengo e Palmeiras vêm polarizando o futebol brasileiro nos últimos anos, disputando títulos importantes finais de campeonatos e travando batalhas também fora de campo no mercado de contratações. Cada movimento de um clube é acompanhado de perto pelo outro, e isso cria uma narrativa constante de comparação. O fato de o Flamengo ter gasto mais em Carrascal do que o Palmeiras em Andréas reforça ainda mais essa disputa simbólica, alimentando discussões não apenas sobre quem investe melhor, mas também sobre quem entrega mais dentro das quatro linhas. No fim das contas, enquanto o Flamengo arrisca em uma contratação que ainda gera dúvidas, o Palmeiras aposta em uma escolha mais segura. O futuro vai mostrar qual foi a decisão mais acertada, mas uma coisa é certa: a diferença nos valores e nos perfis dos jogadores contratados será assunto quente ao longo de toda a temporada. Essa comparação inevitavelmente vai se estender para os gramados e cada atuação de Carrascal e Andréas será analisada com lupa pelos torcedores, reforçando ainda mais a rivalidade que hoje domina o futebol nacional. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O lateral esquerdo Ayrton Lucas, atualmente com 27 anos, foi recentemente alvo de uma proposta extremamente tentadora do Al Nassr Clube da Arábia Saudita. A equipe, que agora é comandada por Jorge Jesus, enxergava o jogador do Flamengo como uma das prioridades de reforço para esta janela de transferências. A oferta apresentada aos representantes de Ayrton era milionária. O contrato oferecido faria o atleta triplicar o salário que recebe atualmente no rubro-negro. No entanto, tanto o jogador quanto o clube carioca foram firmes em sua decisão e deram uma resposta negativa. Ayrton Lucas seguirá no Flamengo e não vai se transferir neste momento. O interesse do Al Nassr surgiu logo após a chegada de Jorge Jesus ao comando técnico do time saudita. O português conhece bem o futebol brasileiro e sabe do potencial de Ayrton Lucas. A velocidade, a força ofensiva e a capacidade de atuar tanto no apoio ao ataque quanto na recomposição defensiva chamaram a atenção do treinador, que rapidamente indicou o nome do lateral como prioridade absoluta. Essa tentativa de Jorge Jesus trouxe ainda mais repercussão pelo fato de ele ter feito história no Flamengo em 2019 e conhecer de perto a estrutura do clube e o valor de seus principais jogadores. A trajetória de Ayrton Lucas.
Com a camisa do Flamengo começou em 2022. Inicialmente, ele chegou por empréstimo do Spartak Moscou da Rússia. O desempenho rápido e positivo convenceu a diretoria rubro-negra a investir pesado para garantir sua permanência. Em definitivo, o valor desembolsado foi de aproximadamente 39 milhões de reais, uma quantia significativa que demonstrava a confiança no potencial do jogador. Desde então, Ayrton se tornou peça importante dentro do elenco. Seus números são expressivos, já soma 186 partidas pelo Mengão, balançou as redes em 15 oportunidades e distribuiu 20 assistências para seus companheiros. Além disso, é reconhecido pela regularidade, sendo constantemente escalado em jogos decisivos, tanto no cenário nacional quanto internacional. Mesmo com a proposta que multiplicaria seus ganhos financeiros, Ayrton Lucas preferiu priorizar a continuidade de sua carreira no Flamengo. A diretoria também se manteve firme em sua postura. O clube entende que, neste momento, abrir mão de um jogador de seu nível poderia fragilizar o elenco. Internamente, o rubro-negro avalia que só abriria conversas caso recebesse uma proposta formal que chegasse muito próxima do valor de mercado estipulado para o lateral, que gira em torno de 45 milhões de reais. Até agora, nenhum documento oficial foi protocolado pelo Al Nassr, o que reforça ainda mais a decisão de manter o atleta. É importante destacar que Ayrton enfrenta neste momento uma concorrência maior dentro do elenco. A chegada de Alex Sandro, lateral de grande experiência e que já defendeu a seleção brasileira, aumenta a disputa pela posição. No entanto, isso não diminui a importância de Ayrton. Ele segue sendo utilizado por Filipe Luís, que enxerga nele um jogador capaz de alternar entre titularidade e funções estratégicas em jogos específicos. Mesmo em fases de oscilação, Ayrton mantém o status de peça confiável, principalmente por sua característica de dar profundidade ao setor esquerdo, algo fundamental para o estilo ofensivo da equipe. Outro ponto fundamental na permanência do jogador é sua situação contratual. Ayrton Lucas tem vínculo assinado até 2027, o que coloca o Flamengo em posição confortável diante de sondagens e propostas do mercado. O clube não sente necessidade de negociar o atleta neste momento, já que não enfrenta pressões financeiras imediatas e mantém como prioridade a manutenção de jogadores que possam ajudar diretamente nas competições em disputa. Esse cenário garante estabilidade e segurança ao setor defensivo, permitindo que a equipe siga competitiva em alto nível. A decisão de recusar a oferta do Al Nassr tem impacto direto na temporada do Flamengo. Com Ayrton Lucas garantido no elenco, Filipe Luís conta com mais opções de qualidade para enfrentar a maratona de jogos. A diretoria entende que este não é o momento de se desfazer de peças importantes, especialmente porque o clube está envolvido em competições de peso como o Brasileirão Betano e a Copa Libertadores. A presença de Ayrton garante maior profundidade de elenco e aumenta as alternativas táticas para o treinador, que poderá rodar o time sem perder qualidade. Em resumo, a recusa da proposta saudita reforça a ideia de que o Flamengo não pretende abrir mão de jogadores-chave em um momento crucial da temporada. Ayrton Lucas segue blindado por seu contrato longo e continuará sendo peça fundamental nas partidas que definirão os rumos do clube em busca de mais títulos. O episódio também mostra a força da instituição Flamengo, que consegue resistir a propostas milionárias do futebol internacional e manter atletas de destaque em seu elenco. Para a nação rubro-negra, a permanência de Ayrton é motivo de celebração e aumenta a confiança de que o time seguirá forte na luta por conquistas. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O trabalho de Filipe Luís no comando técnico do Flamengo vem chamando muito a atenção e agradando a nação rubro-negra. O ex-lateral, agora treinador, conseguiu rapidamente implementar suas ideias de jogo e tem mostrado bastante firmeza nas decisões, conquistando a confiança dos torcedores e também do elenco.
Mesmo assim, ele ainda não confirmou de maneira definitiva qual será a escalação titular da equipe para os próximos desafios, o que gera expectativa e ansiedade entre os rubro-negros que aguardam para ver quais jogadores terão mais espaço. O Flamengo conta hoje com um plantel recheado de opções talentosas e a chegada recente de Jorge Carrascal é prova disso. O colombiano ainda jogou pouco, mas Felipe Luiz fez questão de destacar que acredita muito em seu potencial e que o atleta reúne todas as condições para se transformar em um nome histórico dentro do clube. No que diz respeito ao mercado de transferências, o Flamengo não está acomodado e segue monitorando possibilidades de reforço. A diretoria trabalha com a intenção clara de trazer pelo menos mais 2 jogadores, um centroavante para aumentar as alternativas ofensivas e um zagueiro para fortalecer o sistema defensivo. É justamente dentro desse cenário que voltou a circular o nome de Pablo Mari, zagueiro espanhol, que marcou época no Mengão em 2019. Naquele ano, ele foi peça-chave da defesa rubro-negra nas conquistas da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, deixando ótima impressão na torcida. A especulação sobre uma possível volta de Pablo Mari ao Brasil rapidamente movimentou o noticiário e despertou o interesse de outros clubes como Botafogo e Atlético Mineiro, que também passaram a observar sua situação. Diante dessa movimentação, o Flamengo decidiu buscar informações mais concretas para entender se existia de fato a possibilidade de repatriar o defensor. Porém, a resposta obtida foi definitiva e deixou claro que, neste momento, não há qualquer chance de negócio. Pablo Mari pertence atualmente à Fiorentina da Itália, onde tem contrato assinado até junho de 2027. A postura do jogador também confirma essa dificuldade. Ele deixou evidente que sua prioridade é seguir atuando no futebol europeu. Caso não permaneça na Fiorentina, sua intenção ainda é continuar no próprio país, defendendo outra equipe italiana, o que afasta de vez a possibilidade de um retorno imediato ao futebol brasileiro. Diante dessa realidade, o Flamengo entendeu que não vale a pena insistir em uma negociação praticamente inviável e, por isso, volta as atenções para outros nomes que possam atender às necessidades do elenco. A diretoria já trabalha de forma intensa para encontrar opções viáveis no mercado, com o objetivo de reforçar ainda mais o time de Felipe Luiz. A ideia é fechar no mínimo essas 2 contratações que o treinador considera essenciais para equilibrar o grupo e deixá-lo ainda mais competitivo para a sequência da temporada, mantendo o Flamengo forte na luta por todos os títulos. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo escreveu mais uma vez seu nome na história do futebol de base neste sábado. Jogando contra o Barcelona, o rubro-negro empatou no tempo normal por 2-2, mas mostrou frieza e qualidade na disputa de pênaltis, vencendo por 6-5 e levantando o seu segundo troféu do Intercontinental Sub-20 de clubes. Os gols da equipe no tempo regulamentar foram marcados por Lohan e Iago, que garantiram a chance da decisão ir para as penalidades. Com essa conquista, o Flamengo se tornou o maior campeão da curta, mas já prestigiada história dessa competição. Vale destacar que esse torneio é uma espécie de mundial da categoria sub-20. Ele coloca frente a frente o campeão da Libertadores da categoria contra o campeão europeu em um duelo que define quem é o melhor time de base do mundo naquele ano. A competição começou a ser disputada apenas em 2022, mas já ganhou enorme relevância por reunir 2 continentes em um formato único, reproduzindo para os jovens jogadores o clima de um verdadeiro mundial. Na primeira edição disputada no histórico Estádio Centenário de Montevidéu, o Benfica de Portugal levou a melhor sobre o Peñarol do Uruguai, vencendo por 1-0. Já no ano seguinte, em 2023, foi a vez do Boca Juniors da Argentina conquistar o título, mostrando que a América do Sul também sabe competir em alto nível na base. Mas foi em 2024 que o Flamengo começou a escrever sua hegemonia. No Maracanã, diante de sua torcida, o time sub-20 rubro-negro derrotou o Olympiacos da Grécia por 2-1, com gols de Caio Garcia e Felipe Teresa.
Aquele triunfo já havia colocado o clube carioca em evidência no cenário mundial da categoria, mostrando a força da sua formação de atletas. Agora, em 2025, o Flamengo repete o feito desta vez diante do poderoso Barcelona e se isola como o maior vencedor da história do torneio. Em apenas 4 edições já realizadas, o rubro-negro conquistou 2 algo, que reforça o peso das categorias de base do clube e sua capacidade de revelar talentos que já começam a brilhar em jogos decisivos. Recapitulando a lista de campeões do Intercontinental Sub-20 de clubes, ficou assim até o momento em 2022. Benfica em 2023, Boca Juniors em 2024, Flamengo e em 2025, novamente o Flamengo. Ou seja, em menos de meia década, o rubro-negro já lidera a galeria de títulos e se consolida como a grande referência dessa competição internacional. Então é isso, meu amigo. Essas foram as notícias do Mengão. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.